Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter alguma coisa um pouquinho diferente, né? Esses 3 crânios pediram para participar e tá tudo certo, porque é o mesmo tema vistos por aspectos diferentes. Então, de repente, são perspectivas um pouco diferentes sobre o tema do que a gente vai estar meditando hoje, que eu também vou ser guiada por eles, né? São 3 crânios aqui do Leandro, curiosamente, né? Veio, então, o Ankar, que é um crânio mais mexicano, tá? A Ayla, que é uma criança mágica estelar, de um quartzo leitoso. E o Nabu, que é um quartzo citrinado bem clarinho. Por isso que eu falo que é citrinado. Mas ele tem vários arco-íris nele. Aí é uma criança mágica. Aqui, deu para vocês identificarem. Tá? Então, cada um escolha. Às vezes pode ser que você escolha um e sinta que vai acabar indo com o outro, não tem importância, né? E vamos iniciar. Então, se alguém entrar depois, a gente fica sem saber. Eu preciso que... Deixa eu só mutar alguém. Isso. Para não ficar fazendo barulhinho. Depois vocês querendo falar na hora que termina a meditação, a gente abre aí o canal para conversa, ok? Deixa eu só fechar minha tela do WhatsApp. Então, vou ficar aqui. Opa, não dá para mexer muito, porque senão eles... Então, Ankar, Ayla, Nabu. Tá? Cada um se conectando com as consciências, com o que a gente precisa estar trabalhando no dia de hoje. Respirando fundo, se conectando com o seu coração, se conectando com a energia de Gaia, na Terra, se conectando com o seu eu superior, pedindo a presença da consciência do crânio que vocês escolheram para te guiar. Ayla, Ankar, Nabu. Às vezes pode ser que vocês escolheram um e aparece outro agora, não tem importância. Nesse momento, nós estamos sendo guiados por essas consciências para uma observação maior da nossa essência. Um questionamento: quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu deveria estar fazendo, que eu ainda não fiz. Pedindo a essa consciência do crânio, que está guiando vocês, para que ela possa, nesse momento, estar orientando no caminho, sejam por percepções sensoriais, sejam por visões, por palavras. Simplesmente se permita. Vocês também podem fazer outras perguntas aos crânios, às consciências que estão aqui reunidos. Às vezes pode ter mais de um com você, ou podem ter os 3. Não tem importância. Não se sintam julgados, se sintam
como conversando com o orientador. Abrindo um espaço para poder passar as frequências que vocês precisam. Permitam que as frequências divinas de amor, de luz, de consciência, emanadas por essas consciências, possam estar chegando até vocês neste momento. Mesmo que vocês não entendam. Às vezes podem sentir calor, às vezes frio, às vezes algum incômodo no corpo. Simplesmente permitam que aqueles traumas, que aquelas memórias, que aqueles conceitos limitantes estejam sendo dissolvidos, derretidos neste momento, ou congelados para depois poderem ser quebrados. Neste momento, talvez vocês percebam que as três consciências estão em volta de vocês, de cada um de vocês. Talvez na frente esteja aquele crânio que você mais simpatizou, e os outros estão ao lado, formando um triângulo, trazendo frequências complementares de energia, para que neste momento vocês passem por um processo de superação. Cada um deles emitindo uma frequência para você. E acima de vocês, neste momento, está um crânio etérico, chamado Amanda. Percebam essa energia que às vezes pode doer um pouquinho no coração, mas é um crânio extremamente amoroso. Ele vem limpar o cardíaco, as emoções reprimidas, por isso talvez um incômodo. Se permitam. Aproveite também para que vocês possam pedir alguma questão que vocês sintam que está cristalizada no campo, para que da melhor forma possível possa ser tratada dentro do merecimento de cada um. Pode ser uma questão de relacionamento, pode ser uma questão do físico, um conceito mental, uma dificuldade, não importa. Qual seja a limitação.
E vocês agora olhem para a Ayla, aquele crânio leitoso, olhando assim mentalmente, né? Não precisa abrir o olho. Sentindo quais as questões que precisam ser descristalizadas no seu campo. Quais as emoções que se tornam, de repente, frios ou se tornam indiferentes a alguma questão, mas que vocês se escondem por medo, por não querer se expor. Ele é um crânio de acolhimento das nossas dores mais profundas. Neste momento, olhando para Ankar, que é esse crânio maior verde, nos permitindo nos reconhecer a nossa essência. Quem somos, o que somos, trazendo um equilíbrio, trazendo sabedoria da nossa essência. Recebendo códigos e atualizações, permitam, não importa que vocês não consigam decodificar agora, virá durante sonhos, virá durante alguns insights. Olhando agora para o Nabu, que seria esse crânio do quartzo citrinado. Recebendo informações de como caminhar, de como andar, como tornar o nosso cotidiano talvez mais leve, mais fluido. Desde que ele equilibre, que ele harmonize os campos. Da mesma forma, se alguém se sentir incômodos, eu agradeço e libero todos os conceitos limitantes, tudo que me impede de eu fluir nesta vida, nessa experiência. Pode ser que vocês percebam algum outro crânio também. Existem vários outros que eles se mostraram agora para mim. Possam estar trabalhando com vocês. Talvez os crânios que vocês têm aí também estejam agindo. Mas existe um conselho de crânios, de consciências apresentadas por crânios, que está atuando com esse grupo. E também com as pessoas que vão estar realizando essa meditação depois da gravação. Estão vindo para esse momento, nesse momento, no nosso presente.
Permitam que essa nova energia, com essa nova frequência, esteja desabrochando a partir do coração e do plexo solar, para que possamos manifestar uma nova realidade de equilíbrio, de harmonia. Cada um agora estará recebendo um presente, algo para guardarmos em nossa câmara secreta do coração, algo para ajudar a abrir mais esse chakra, para que ele possa fazer a expansão que ele necessita. Vamos agora agradecendo essa consciência dos crânios, a toda essa egrégora que se formou para nos apoiar. Vamos respirando profundamente, sentindo a cadeira, sentindo os pés, as mãos, respirando profundamente, cada um no seu tempo, abrindo os olhos. Conforme vocês forem abrindo os olhos, vamos bebendo um pouco de água. Vamos voltando. E eu gostaria de saber quem quer compartilhar alguma coisa, ou se alguém está com alguma dificuldade aí, está precisando ancorar, de ajuda. Bom, pode falar, Anne? Precisa abrir isso. Tá todo mundo aí? Posso falar? Comigo, eu tinha primeiro escolhido o Ancar, né? Então, fui com ele e puxou alguma coisa assim de dentro de mim. Eu fui caminhando por um subterrâneo, andando, mas o negócio estava penoso, penoso mesmo. E eu, quando ando no subterrâneo assim, eu sei que eu vou para o meu passado. Aí fui, até que saiu numa clareira, mas assim, difícil de respirar, tava ruim. E aí eu vi e lembrei de uma situação do passado em que havia um templo e eu virei as costas para esse templo, né? Então voltou, que foi trabalhado aí, foi a culpa por eu ter feito o que eu fiz naquela época. E aí foi me mostrado, digamos assim, hoje e o futuro, digamos assim, daqui a pouco, como se fosse um trabalho oriundo daquilo lá, né? Tanto é que há diversos mentores que são daquela época que trabalham comigo. Então, eles me mostraram. Bem no comecinho, eu não sei o que era, mas eu entreguei um pacotinho para o Nabu.
que saiu correndo com ele. Bom, aí depois, quando você falou da Ayla, justamente veio trabalhar amorosamente a culpa, né? Deixar esse sentimento de lado, certo? E quando o Nabu voltou com um papelzinho para mim, eu ainda tenho que meditar direito, mas no papelzinho tinha um coração, justamente. Tipo, vai, né? Solta aí, para com sai dessa vibração, fica com essa do coração. E depois você mesma falou, né, que a gente recebeu um presente. Então, o presente reforçou esse coração. Era um tipo de aqueles guichos de jardim que gira, 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 gira. E é tipo para espalhar o coração, não ficar aquele coração no coração. É realmente para espalhar essa energia. As redondezas, Então, foi essa a minha Muito interessante. Gratidão. meditação de hoje. Muito obrigada. Gratidão, Ellen? Eu, Thaís? Isso. Tá. É porque falhou aqui um instantinho. Eu senti um calor terrível, um calor absurdo, né? E foi bem interessante que, quando você disse que tinham outros crânios trabalhando, eu vi um crânio de Raulita. Uhum. E outras coisas aconteceram, tá, né? Mas na hora do presente, eu não ganhei um presente, eu ganhei 3 presentes. Eu ganhei uma rosa, cor-de-rosa, um cesto com moedas de ouro e um jarro de água. Não entendi muito bem a conexão entre eles, mas foram esses 3 presentes. E o crânio etérico, ele trabalhou muito, ele expandiu muito o meu coronário, e o Ankar também. O Ankar, ele encheu como se ele tivesse conectado. Sabe um pendrive, quando você espeta e ele começa a despejar informação? E eu senti e via tudo descendo, assim, com muita rapidez, muita velocidade. Aí você até ainda falou assim, não se preocupe se não estiver sabendo o que está acontecendo agora, né? Né? No momento propício, a gente vai começar a decodificar, né? E eu escolhi a Ayla. A Ayla trabalhou, por incrível que pareça, o meu laríngeo. O Ankar trabalhou, o último, esqueci o nome dele. Tabu. Ele trabalhou o meu cardíaco. Então, o Ankar foi o coronário, a Ayla laríngeo e o Nabu o cardíaco. Muito bom. E o outro de Raulita, não sei, eu vi que ele estava no meio ali. Eu vi é como se fosse uma cúpula aqui atrás, uma meia-lua, só assim, 2 níveis só de crânios aqui atrás. Eu também estava com um calor muito grande aqui. Uhum. Então, a hora que eu olhei assim, eles abriram para mim, eu falei, opa, quem é essa turma que está aí? Gratidão, Thaís. Gratidão. Ah, você percebeu alguma questão sobre o crânio etérico? Porque eu não falei qual é a pedra dele. Bom, eu vi um gigantesco crânio de quartzo transparente aqui no etérico. Era muito grande. E vi ele de quartzo transparente. Não, tranquilo. A consciência da Amanda está se mostrando para mim como... Porque não, também, assim, lembrando que a mesma consciência, ela pode ancorar em crânios diferentes. Uhum. Tá? Então, de repente, se você viu uma pedra ou eu estou visualizando em outra, talvez é porque a pedra que venha para mim seja uma, tá? Que seria a rodonita, que eu estou percebendo uma coisa mais rosa, justamente com essa questão da gente estar com amor aqui no dia a dia, né? De estar trabalhando esse amor. Hoje eu estava com uma energia de amorosidade muito grande mesmo, durante a meditação. Estava muito presente, muito marcada essa energia de acolhimento, amorosidade. Gratidão. Titi? Oi, boa noite.
Boa noite. Eu trabalhei com os quatro, porque eu senti também muita energia e muito meu cardíaco, mexeu muito. Eu cheguei a ter palpitação, coisa que eu não tenho. E muito interessante, porque quando você postou a foto, eu vi o Ancar e eu vi que ele me olhava profundamente e durante a meditação ele me fez olhar muito para dentro de mim e nas minhas profundezas. É como se ele fosse um crânio que me mostrasse a ancestralidade. E os outros dois, quando eu vi também a foto, eu senti uma energia de criança estrelar neles, que você depois falou, principalmente nesse. Esse é o Criança Estelar, Criança Mágica Estelar Ayla. Aham. E essa aqui, o Nabu, ele é um criança estelar, é um criança mágica só. Sim. E essa aqui é uma criança mágica estelar. Então, e eu tenho uma neta que eu senti que é do Nabu, e acabei de saber que eu vou ser avó de novo, e quando eu vi o outro crânio da Ayla, eu vi o bebê que vem aí. É uma criança estelar, estou vendo alguma coisa, como se fosse a energia deles vindo para mim. E foi muito interessante que o Ankar me mostrava a ancestralidade, o que eu tenho que trabalhar dentro de mim, com os meus antepassados, com as minhas antepassadas e com a minha descendente, que no caso é a minha filha, que é mãe dos dois netos, que o outro a gente nem sabe o sexo ainda, mas e veio tudo assim como se eu fizesse aquele link mesmo e trabalhou muito o meu coronário, trabalhou muito essa parte aqui de trás da minha cabeça, sentia muito forte, e trabalhou o meu cardíaco também. Foi muito interessante porque vieram essas... Eu senti a energia dos três, exatamente como você falou, e do quarto era um quartzo branco. Tranquilo. Mas eles tinham muitas aqui. Uma curiosidade sobre o Nabu, não sei se vai dar para vocês verem, depois eu ponho no grupo. Ele é, na verdade, um quartzo ponte. Ele tem, assim, dá para perceber que tem outro quartzo entrando aqui, que veio de fora, tanto aqui quanto aqui, tá? E ele tem arco-íris nesses crânios, nessas partes, mas depois eu faço um videozinho para vocês verem. Mas ele é muito diferente, ele tem, justamente assim, como eu falei, cada um deles veio com uma perspectiva diferente, então descristalizar nossos medos, nossas inseguranças, se conhecer melhor, se aceitar, isso faz a parte da gente conhecer a nossa ancestralidade, porque é quem faz a gente, o que a gente chegou aqui, né? Não só a ancestralidade dos pais, avós, essas coisas, mas... Só um minutinho, gente. É que quando toca o telefone toca duas vezes, mesmo no não perturbe, ele fica, né? E a nossa ancestralidade e também de outras vidas, né? Que não deixou de ser nossos, entre aspas, ancestrais. E esse aqui, ele vem nos ajudar realmente a caminhar. Como tornar a nossa caminhada um pouquinho mais leve. Só um minutinho, gente. Não posso atender agora, estou trabalhando. Pronto. Desculpa aí. Então é isso. Tá? Muito bom. Obrigada. Lenise? Oi. Então, foi muito forte. E quando começou, eu escolhi o Ankar, eu fiquei entre o Ankar e a Ayla, mas quando começou era o Ankar que tinha que vir. E eu ouvi primeiro uma gargalhada, era uma grande gargalhada. E quando eu pedi a ele então, que essa consciência ela viesse para mim, eu senti como se ele encaixasse aqui. Eu senti essa parte, o encaixe nessa parte e aqui.
Uhum. E aí eu perguntava para ele de que maneira ele me ajudaria, e ele me disse que ele tinha vindo para a cura. Não disse para qual cura, para a cura. Na hora que você falou dos três, ele continuava aqui, só que aí eu já comecei a sentir os ouvidos, é como se ele baixasse mais os ouvidos e a mandíbula. A Ayla estava na frente e o Nabu ele se desdobrou, ele ficou nos dois lados. Eu achei isso muito interessante, porque ele houve a formação do triângulo e o Nabu com desdobramento e a Ayla na frente, mas ele continuou aqui. Quando você falou que tinham outros cristais e que a gente poderia trazer os nossos cristais, eu recebi outros crânios, eu recebi o meu crânio essa semana, na Hum. terça-feira, que é um crânio de quartzo rosa. E quando eu o recebi, quando eu segurei ele na minha mão, me deu uma alegria, mas uma coisa assim, muito forte. E aí eu coloquei ele para energizar durante a noite, e no dia seguinte, quando eu o peguei, o meu corpo arrepiou muito. Então ele veio para o meu coração, ele tem um afundamentozinho aqui que chega a dar para você colocar o dedo indicador. E eu via isso, e aí eu perguntei para ele, que eu sinto até que é ela, se ela poderia se apresentar. Ela não se apresentou, mas eu vi escrito nela AC. Aí eu perguntei se aquilo era o nome. Aí veio antes de Cristo. Então eu pensei, será que é uma consciência desse período de antes de Cristo? Não confirmou, não mostrou nada. Sabe que tem muitas consciências que eles são, os crânios eles começaram a vir desde Lemúria, desde Atlântida, né? E eles podem, tem muitas consciências que realmente são bem ancestrais desses tempos remotos. Então, já está te dando um indicativo. Eles começam muitas Indicativo. vezes trazendo pistas da origem deles. E aí, assim, eu senti, quando você também falou da Amanda, o encaixe maior do Ancar, mas aí eu senti no meu cardíaco, tinha um globo giratório de arco-íris, e ele depois foi para a parte de cima, e eu sentia também aqui no meu frontal, mas isso já tinha vindo o crânio rosa, que ele ficou localizado aqui. Teve uma coisa do Nabu que eu também senti a minha cervical, a parte de. Era como se estivesse havendo uma pressão na cervical. Não era dor, era como se eu sentisse que tinha alguma coisa sendo feita ou para que eu Tendo trabalhar. finalizasse, né? Então foi isso. Olha, eu não sei se dá para perceber aqui, assim, aqui, né? Ele Dá, lembra, dá, isso aqui lembra uma coluna. eu consigo ver. Uhum. Então, ele lembra isso aqui uma coluna. E aqui tem vários arco-íris nesse pedaço aqui. Depois eu mostro melhor para vocês. E ele tem assim, tem um pedacinho que parece uma cabeça, depois o corpo, né, com a coluna aqui. E onde tem, seria o equivalente ao nosso cardíaco, tem um coração, tem um arco-írisinho bem pequeno aí. Depois eu tento mostrar para vocês. Não sei se à noite eu vou conseguir filmar, mas E eu é fiquei muito possível feliz, porque eu não ia poder participar. Eu até tinha colocado no grupo que ia ficar gravado. Eu tinha um atendimento às 7 horas, que não aconteceu. Aí eu falei, nossa, é o universo, eu vou participar. Eu falei, que bom, né? Então, assim. Ah, e teve uma coisa também muito significativa para mim, que antes de você falar no presente, eu vi vindo um índio montado num cavalo, é um cacique pelo cocar, que era um cocar muito grande, e ele vinha devagar com o cavalo. Aí, quando você falou no presente, ele foi como se ele estivesse realmente vindo na minha direção. Então, aquilo assim foi muito significativo para mim, como presente, realmente. às vezes são essas informações, ou um símbolo, algumas coisas que eles trazem, que realmente são questões para a gente se unificar e espalhar a nossa energia do cardíaco, né? Sim, sim, gratidão imensa. Gratidão. Alguém mais quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Pode falar, Karina.
Tá ouvindo? Tô. Então, eu sou apaixonada com a Ayla, mas eu me conectei com o Nabu. Aí, quando começou, eu senti muito calor, um calor intenso mesmo. Nossa, chegou a incomodar de tão intenso que foi, deu sudorese. Eu até achei que era eu, então agora eu vejo que era do campo. E como se eu tivesse tomado um soco na boca do estômago, então eu senti muito plexo solar, até como se fosse afundando mesmo minha boca do estômago lá para dentro, e muito calor nas mãos, principalmente nas mãos, no frontal, e veio assim, a energia passando e passando e passando, e veio o ritmo, 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 ritmo. Aí quando você falou para vir os outros, fui acalmando, foi desacelerando, aí depois foi ficando tudo mais suave. E quando você viu, falou para os três, eu vi o Ankara atrás de mim, grandão, Uhum. do lado direito o Nabu e do lado esquerdo a Ayla. E os presentes eu recebi um papelzinho, tipo uma cartinha fechada, não sei o que é, uma rosa branca e tipo um anel, era tipo uma aliança dourada. Foi o que eu recebi. E no final fiquei mais tranquila. Aquele desconforto que estava como se eu tivesse levado um soco na boca do estômago já tinha aliviado. Mas foi muito Muito ok. bom. É, obrigada. E, então, nos próximos dias, provavelmente, você vai começar a decodificar esse material, essa carta. Quando você for dormir, você vai pedindo para todo esse material ser decodificado, para que você possa ir entendendo no tempo certo e recebendo essas frequências, esses presentes, né, que você recebeu. Para mim, realmente, uma reconexão aí com a sua essência, com a sua pureza, com a sua integridade. Ótimo, gratidão. Gratidão. Eu vi aqui algumas pessoas, né, o tempo todo teve download, e é isso, gente. Então, o trabalho com crânios continua. Eu me propus a pelo menos uma vez por mês fazer meditações, não quer dizer que eles não peçam outras e de repente eu chame lá no grupo, mas pelo menos uma vez por mês a gente vai ter. Não quer dizer que vão ser sempre com mais de um crânio. Hoje pediu, então tá tudo certo. A gente vai fazendo, vai obedecendo, né? Porque eles têm um propósito maior. E vão se abrindo, gente, cada vez mais. Quem viu crânios de outras qualidades, de repente, quem viu o crânio de Raulita, de repente, dá uma olhada se existe algum crânio de Raulita passando por perto de você, alguma coisa assim, que vocês possam estar, de repente, recebendo eles em casa, né? Ok? Então, gente, gratidão. Quem tiver dúvida, depois pode postar lá no grupo, que eu respondo. E depois que eu tiver subido no YouTube, eu coloco lá o link para vocês da gravação. Tá? E se vocês quiserem convidar outros amigos para o grupo, fiquem à vontade. Gratidão imensa. Até mais.